Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu vou fazer um videozinho sobre um assunto que eu fiquei de fazer alguns exercícios a mais antes da prova dissertativa, né? Da prova bimestral. Bom, então o que que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui minha câmera, tá? Pra gente focar aqui só nos exercícios, fazer uma breve revisão, bem resumida mesmo. Mas meu objetivo é resolver alguns exercícios que envolvem relacionar movimento circular uniforme com o movimento harmônico, tá? Então, eu vou fechar aqui a minha câmera e iniciarmos a nossa revisão. Bom, então uma breve revisão aí bem geral mesmo, tá? Temos aqui algumas fórmulas importantes para a próxima aula, a próxima prova, perdão, que são, né, força elástica, período no sistema massa-mola, ah, período no pêndulo simples, tá? Lembrando que questões que podem ser apresentadas são: o que acontece se eu pegar um sistema massa-mola com determinada frequência ou período, né? Lembrando também que o período é o inverso da frequência. Desculpa a minha letra, tá? Faz tempo que eu não mexo com essa mesa digitalizadora, né? Enfim, vamos supor, por exemplo, que ele fala que no planeta Terra tem um sistema massa-mola com uma frequência de 10 Hz. Se eu levar ele para a Lua, para Júpiter, para Marte ou qualquer outro lugar, qual vai ser a nova frequência? Vai ser a mesma, tá? Lembrando também que não há forças dissipativas, ou seja, a energia mecânica ela é conservada, tá? Isso quer dizer que o sisteminha nosso vai oscilar para todo sempre, tá? Então é um sistema mais simples, né, que nós estamos estudando. Bom, a energia mecânica se conserva. Lembrando então que energia mecânica é a cinética mais a potencial. A cinética é mv quadrado sobre 2 e a potencial é kx quadrado sobre 2. Eu vou focar nessa parte aqui, tá? Essa parte aqui que o movimento harmônico simples corresponde à projeção horizontal do movimento circular. Na verdade, a projeção não precisa ser horizontal, tá? Mas nós vamos pensar sempre na projeção horizontal. Bom, então vamos lá. Eu elaborei dois exercícios. Esses dois exercícios são bem completos, tá? Então, tem itens A, B, C e D. Bom, eu vou fazer a leitura desse problema. Se você quiser, pense um pouquinho, tá? Pausa o vídeo, veja se você consegue chegar na resposta de cada um deles e, e depois continua. Então, vamos lá. Observe a figura ao lado. Seja um corpo em movimento circular uniforme no sentido anti-horário. A projeção horizontal desse movimento corresponde a um movimento harmônico simples. Digamos que o período desse movimento circular e, portanto, o movimento harmônico simples seja igual a t. Determine quanto tempo o corpo leva para percorrer cada um dos segmentos abaixo. Atenção, estou me referindo ao movimento harmônico, tá? Na verdade, o texto aqui eu poderia até dar uma melhoradinha nele, mas eu estou pensando que aqui tem um bloquinho, tá? Em movimento harmônico, oscilando entre os pontos mais A e menos A. Quando eu pergunto qual é o tempo que leva para ir de A a B, é um objeto oscilando, tá? Partindo de A, chegar até o B, tá? Então, por exemplo, eu quero o tempo que demora para ele percorrer esse trechinho aqui, tá? No item A. No item B, por exemplo, eu pergunto qual é o tempo que leva para ele ir de B até o centro. Então, do B até o centro. Depois, do B até o Belinha, certo? Por fim, de Belinha até a linha e retornando a Belinha. Então, eu quero saber o tempo que demora para ele ir até ali e depois voltar. Lembrando que o tempo aqui, o período de uma volta foi dado em função desse, digamos, desse valor t aqui, tá? Que é o período. E então vamos lá. Precisamos de mais uma informação. Considere que a amplitude vale 1, tá? Então significa que essa distância aqui vale 1. E a abscissa do ponto B é raiz de 2 sobre 2. Então, a abscissa desse ponto é raiz de 2 sobre 2. E que a linha e B' sejam simétricos a A e B, respectivamente, em relação à origem. Ou seja,
O A também está a uma distância de 1 metro, o A', perdão, está a 1 metro da origem, ou seja, a abscissa dele é menos 1. E o B está onde? Na coordenada menos raiz de 2 sobre 2, ou seja, essa distância aqui também é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Bom, o que é importante para essa aula, para esse assunto? Vamos para a nossa primeira pergunta. Qual é o tempo para ele ir de A até B? Bom, então respondendo essa minha pergunta, né, o que tem de mais importante? Trigonometria, tá? Qual parte da trigonometria? Você precisa lembrar daquela tabelinha. Vamos começar com o seno. Com 30, 45, 60. Aqui eu vou escrever seno. E aqui cosseno. Não vou precisar da tangente, na verdade eu preciso só do cosseno, tá? Então é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo divide por 2. E em cima vai raiz. Só que a raiz de 1 é 1. Tá? Mas eu vou trabalhar somente com a parte dos cossenos, tá? Então vamos começar. Quanto tempo demora para um corpo em movimento harmônico simples partir de A e chegar até B? Ah, professores, aqui, ó, não é só fazer uma proporção? Se tudo isso daqui de ida e volta é 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4, então é só fazer essa distância aqui, ó, fazer uma regra de 3, correto? Não. Então vamos ver como que a gente tem que proceder. A ideia é a seguinte, ó. Vamos imaginar que para a projeção horizontal desse corpo estar em B, o corpo tem que estar exatamente aqui. Esse cara aqui é o meu raio, né, do movimento circular, e no meu exemplo vale 1. Aí dá certo fazer a regra de 3, sim, porém você tem que pensar no ângulo e não na distância. Aqui, esse ângulo vamos chamar de φ, né? Φ. Então, olha só, o tempo que demora para um corpo partir de A e chegar em B é o mesmo que demoraria para um corpo em movimento circular partir de A e chegar nesse ponto, cuja projeção horizontal coincide com B. Beleza? Bom, então vamos lá. O que mais que ele me deu? Deixa eu voltar aqui no slide anterior só para a gente dar uma olhada. Ele deu que o B ele está a uma distância que é raiz de 2 sobre 2 do centro, né? Então vamos voltar para cá. Ele me deu que essa distância aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2. Já está tudo em metros. Tá? Se eu omitir unidade de medida, lembra que nós estamos trabalhando em metros. Bom, então vamos descobrir quanto vale o φ. Você vai falar o quê? Que cosseno de φ é cateto adjacente, raiz de 2 sobre 2, dividido por hipotenusa, que vale 1. Ou seja, cosseno de φ é raiz de 2 sobre 2. Quanto vale φ? Olhando na tabela, φ vale 45 graus. Agora eu posso fazer uma regra de 3, tá? Como assim? Agora eu posso dizer que para o corpo ir até a linha e voltar, ou seja, o objeto que estiver aqui em movimento circular dar uma volta, portanto, percorrer 360 graus, ele vai levar um tempo t. Já para ele ir de A a B, é o mesmo tempo que, né, já para o corpo em movimento harmônico ir de A para B, é o mesmo tempo que levaria um corpo em movimento circular para ir de A até esse ponto aqui, cuja projeção horizontal é B. Então, regrinha de 3, quanto que vale φ? 45 é x. Fazendo as contas, isso dá quanto? 1/8, né? T sobre 8. Só fazer as continhas aí, tá? Tudo bem? Vamos para o próximo, para ver se fica claro? Então, não vou copiar essa tabela. Opa! Não vou copiar essa tabela. Vamos para o próximo exercício. Quanto tempo demora para o corpo ir de B até
o centro, ó. Bom, vou aproveitar o dado que eu já calculei, tá? Por quê? Qual que seria esse dado? Quanto que vale este ângulo aqui? 45. Então, vamos dizer que aqui, ó, é o início. Eu quero o tempo para ele ir dali até aonde? Até no ponto O. Enquanto o corpo em movimento harmônico vai de B até o ponto O, ou até o ponto 00, né? A gente costuma chamar de ponto O corpo em movimento circular vai desta posição aqui para esta posição aqui, ó. Então, aqui seria o final. Vamos escrever aqui o início também, ó, que seria o início no movimento circular. E aqui o final no movimento circular. Final. Então, eu preciso descobrir quanto vale este ângulo aqui. Já deve ter reparado que o meu desenho não está em escala. Se aqui é 45, quanto que vale esse? Bom, para a projeção estar no zero, vale 45 também. Então, note que a letra B, a resposta, é igual à da letra A, porque vai percorrer o mesmo ângulo. Ou seja, t sobre 8. Percebe? Se você não entendeu, calma que tem mais 6 probleminhas para a gente resolver. Vamos para o próximo. Quanto tempo demora para ele ir de B até B'? Vou aproveitar e usar novamente o resultado que eu fiz anteriormente, tá? Então, vamos lá. Ele está no início aqui, ó, em B, o corpo em movimento harmônico, tá? Então, o corpo aqui em movimento harmônico estaria aqui no início. Isso corresponde à projeção de um objeto nesse ponto, tá? Este ângulo aqui eu já calculei anteriormente, vale 45. Ele vai para onde? O final dele é aqui, ó. Bem retinho no meu desenho, só que não. O final dele é aqui. Por uma questão de simetria, como esse cara também mede raiz de 2 sobre 2, esse cara também mede 45. Isso significa que este ângulo aqui dentro também mede 45. 45 não, desculpa. Quanto que mede esse ângulo? 90, né? Tá vendo que tá fora de escala o meu desenho. Por quê? Porque a soma desses ângulos tem que dar 180. Então, repare, vou até usar um termo novo aqui, ó. Este ângulo aqui é o ΔΦ, é a variação da posição angular. Vamos fazer uma regra de 3 no item C de novo? Vai ficar como? O corpo, para percorrer 360 graus, demora um tempo que corresponde ao período. Já para percorrer 90 graus, ou seja, ir deste início para este final aqui, né? Ir deste início para este final aqui, ele vai demorar um tempo que eu vou chamar, sei lá, só para mudar as variáveis, no primeiro eu chamei de x, vou chamar de ΔT do item C, ΔTC, sei lá. Então, resolvendo isso daí, ΔTC vezes 360 é T vezes 90 sobre 360. Se eu dividir aqui por 10, enfim, isso aqui vai dar 1 sobre 4, né? Se eu dividir por 9 em cima e embaixo, o tempo vai dar T sobre 4. Certo? Então, repare que não é muito proporcional, porque nem raiz aparece no meio da história. Se você fizesse uma regra de 3, do tipo, para percorrer de A até A de novo, né, ele vai ter que percorrer 4, 4 está para T. Então, para ir de B até aqui, seria 2 vezes raiz de 2 sobre 2, né? Então, raiz de 2 estaria para x, ou ΔTC, né? Se você tentar fazer assim, vai aparecer uma raiz no meio da história. Então, cuidado, não é linear, não dá certo fazer desse jeito. Bem, não é linear na posição, né? É linear no ângulo. Eu quero dizer que é linear, quer dizer que a regra de 3 funciona. Vamos para mais um, ainda com os mesmos valores. Agora eu quero saber quanto tempo demora para o corpo partindo de belinha, passar em A' e voltar para belinha, tá? Então, o corpo está aqui, inicialmente.
ele vai até A e volta. Então, ele vai até A, linha, né? E volta até B. Então, eu quero o tempo que demora para ele fazer o quê? Percorrer este ângulo aqui, ó, que vai daqui, que é o início, até onde? Até aqui, que é o final. Perceba que eu peguei sempre os mesmos exemplos, porque eu não preciso ficar trabalhando com cosseno o tempo todo. Aqui é 45, aqui é 45, 90 graus, portanto. Fazendo a regra de 3, eu percebo que a resposta do item D é igual à resposta do item anterior, D sobre 4. Certo? Bom, vamos fazer mais um problema, é muito semelhante, tá? O mesmo enunciado. Então, vamos ler ele aqui, vamos pensar nele de novo e a chance de esclarecer qualquer dúvida, tá? Então, vamos lá, ó. A ideia é a seguinte: enquanto eu tenho um corpo em movimento circular, a projeção horizontal dele está em movimento o quê? Harmônico. Inclusive, eu posso até mostrar uma simulaçãozinha antes de fazermos o exercício. Vamos lá, peraí, que eu vou pegar ele aqui. Pronto. Então, eu estou aqui no Desmos, tá? Aí no Desmos, o que eu vou fazer? Eu vou criar um ponto, tá? Que vai ficar em movimento circular. Então, eu vou adicionar aqui um ponto. Esse ponto, ele tem a abscissa, corresponde a... como é que era? Um segundinho. 400. Bom, não estou mostrando aqui as equações, mas a ideia é que no eixo vertical eu coloque... Melhor, aqui está o ponto, tá vendo? Vou até colocar uma legenda nele. Vou chamar ele de MCU, Movimento Circular Uniforme. Quando eu der play aqui, ele vai girar no sentido anti-horário, tá? Esse cara é o movimento circular e uniforme. A projeção horizontal dele corresponde ao movimento harmônico. Então, se eu vier aqui colocar um segundo ponto, só que agora eu vou chamar ele de MHS, movimento harmônico simples. Tá? Então, olha o que está acontecendo. Enquanto o corpo em movimento circular uniforme está girando no sentido anti-horário, o corpo em movimento harmônico está oscilando ali na horizontal. Então, tenta imaginar que aqui é como se tivesse uma molinha presa a um bloco e esse bloco está em movimento harmônico. Tá? Eu tenho até uma animação para mostrar isso para vocês. Deixa eu abrir aqui a animação. Aqui, ó, eu estou no Desmos, tá? Peguei uma caixinha, né? Fiz uma molinha, então, para representar o movimento harmônico, tá? Eu não sei se eu vou conseguir criar uma circunferência, acho que eu nem vou tentar, para a gente não demorar muito, mas aquilo que eu estava me referindo sobre projeção horizontal e está em movimento circular, que é este carinha aqui, ops, ops, peraí. Ah, tá, eu não abri. Mas devia ter dado uma pausa no vídeo, né? É, este cara aqui, ó, tá? Ah, então tenta imaginar esse MHS aqui embaixo como sendo aquele bloquinho preso na mola, tá bom? Não é isso. A gente pode também, para encerrar, colocar uma reta
aqui, ó, x igual a essa reta, tá? Para ficar claro, vendo que eles estão na mesma reta. Tá? Vou até colocar aqui pontilhado de preto para mostrar que o MHS está na mesma vertical que o ponto em movimento circular e uniforme, tá? Beleza? Dá para melhorar isso, mas acho que vou deixar assim. Né? Bom, então vamos voltar lá para o nosso slide. Então, estamos aqui, vou diminuir um pouquinho aqui a minha tela para ficar melhor para vocês. Então, prosseguindo, tá? Bom, então vamos lá. Agora é exatamente a mesma coisa que eu acabei de fazer. Mesma coisa, né, do exercício anterior. E qual a diferença? A diferença está no, nas abscissas do B e do Belinha. Tá? Então, tá aqui, ó. É o mesmo texto, observe a figura ao lado. Seja um corpo movimento circular uniforme no sentido anti-horário, a projeção dos autores do movimento corresponde a um movimento harmônico simples. Digamos que o período desse movimento circular e, portanto, o movimento harmônico é igual a T. Determine quanto tempo o corpo leva para percorrer cada um dos segmentos abaixo. A mesma coisa, de A a B, de B até o centro, de B a Belinha até Belinha de novo, passando por a linha. Só que a diferença agora é que a amplitude vai valer 1 metro, mas a abscissa de B é raiz de 3 sobre 2. Bom, isso significa que isso daqui é raiz de 3 sobre 2. E quando a gente pegar... aqui também, né? Raiz de 3 sobre 2, porque vai ser simétrico. Quando a gente pegar a tabelinha do seno e do cosseno, vou colocar só do cosseno aqui. Cosseno de 30, 45, 60. É que você tem que saber. 1, 2, 3, né? Aqui é o 3, 2, 1. Tudo sobre 2. E a raiz também no numerador de todo mundo. Como eu estou falando de raiz de 3 sobre 2, eu estou falando de 30 graus, tá? Vamos fazer isso passo a passo no próximo caso. Então vamos lá, mais uma vez. Eu quero o tempo para ir de A até B. Para ir de A até B, esse ângulo aqui, ó, tem que descobrir quanto vale, tá? Para bom entendedor, já sabe quanto vale, né? Por quê? Porque eu vou pensar no seguinte, para ele ir de A a B, eu tenho que imaginar que o corpo movimento circular teve que ir desse ponto até aqui em cima. Vamos chamar esse ponto aqui de início para ambos, e aqui vai ser final para o movimento circular uniforme, né? O final. E aqui embaixo, final para o movimento harmônico simples. Então, basta determinar o tempo que demora para ele percorrer esse ângulo. Quanto vale este ângulo? Se a hipotenusa vale 1, que é igual à amplitude, e esse cara aqui vale raiz de 2, raiz de 3, né, sobre 2, vamos lá. Cosseno de φ é raiz de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Como eu acabei de mencionar, olhando na tabela, eu sei que φ vale quanto? 30 graus, certo? Então tá, quanto tempo demora para ele fazer isso? Só fazer uma regrinha de 3. Eu sei que 360 graus ele demora um tempo t, 30 graus ele demora um tempo, vamos chamar de tzinho A, do item A, né? Então, resolvendo isso daqui, cortou, cortou, vai dar 12, né? Então, TA é o período sobre 12. Vamos rapidinho agora nos próximos, para ver se vocês pegaram a ideia. E de B até o centro O? B está aqui, o centro O está aqui. Então, não precisamos mais de trigonometria nesse meu exemplo, tá? Se esse cara aqui vale 30 graus, aqui é o início e ali é o final, onde é o final? Aqui em cima, né?
Quantos graus ele teve que percorrer aqui? Vamos fazer de outra cor. Aqui ele teve que percorrer o que falta para 90. Ele percorreu 60 graus. Aí eu posso fazer de novo uma regrinha de 3. 360 graus está para o período, assim como 60 graus está para, vamos chamar de delta de TP. Fazendo aí resolvendo a regrinha de 3, 60 é 1/6 de 360, vai dar T sobre 6, certo? Mais um se você ainda não entendeu. O item C. Ele quer o tempo de B até B'. Então, quanto tempo demora para ele partir de B? Aqui seria o início, que é o início, e aqui é o final. Para saber isso, eu preciso calcular este ângulo e fazer uma regrinha de 3, certo? Então, esse é o procedimento. Então, quanto que vale esse ângulo? Com base no que eu acabei de resolver anteriormente, este cara aqui vale 30 graus. Portanto, este cara tem que valer 30 graus. Consequentemente, para dar 180, esse cara tem que valer 120. Então, é só fazer a regrinha de 3. 360 graus está para o período, assim como 120 graus está para TC. TC vai ser 1/3 do período, né? 120 é 1/3 de 360. Tudo bem? E para encerrar, e para ir de belinha até belinha de novo, passando por a linha. Bom, então o corpo aqui ele tem que partir daqui, né, o corpo em movimento circular, e chegar aonde? Aqui. Por uma questão de simetria, este ângulo aqui também é 30 graus. Este ângulo aqui de cima a gente calculou também, né? 30 graus. Por quê? Bom, só recapitulando rapidinho. Porque lá no item A, eu descobri que este ângulo aqui é 30 graus, tá? Lá no item A, beleza? Então, voltando aqui para o item D. Então, quanto tempo ele demora para fazer esse percurso, né? Porque aí o corpo em movimento harmônico vai fazer o quê? Ele vai sair daqui, vai até lá e vai voltar até B, certo? Então, vamos lá? Letra D vai ser 360 graus. Está para o período, assim como este ângulo todo aqui, que é 60, está para o que eu vou chamar de TD. TD, então, é o quê? 1/6 do período, tá? Gente, isso daqui eu tinha planejado fazer em aula, né? Que era o que ficou faltando. E é isso, para a turma Isaac Newton, acho que é uma parte que eu fiquei devendo e por conta da prova de história não ia dar tempo de fazer mais exemplos, né? De resolver este exercício. Beleza? Bom, então é isso. Vou desligar aqui a nossa transmissão e até a nossa próxima aula. Valeu! A gente pode desligar o vídeo aí, tá? É que eu tô com problemas técnicos aqui. O mouse parou de funcionar e eu já desconectei a minha mesa digitalizadora. Vou deixar esse finzinho aí. Pronto. Bom, já era para estar funcionando agora. Ah, funcionou. Tchau, galera. Valeu. Fui.